Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje eu sempre digo, né, é o principal dia para o pessoal aí do sexto ano, as duas disciplinas ali mais importantes da face da Terra, né? Português e matemática, né? O pessoal aí das outras disciplinas ficam doidos, mas brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês já vieram aí de uma aula maravilhosa de língua portuguesa e vamos continuar agora com a aula de matemática. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Como vocês já sabem, né? O rostinho aqui já está carimbado. Eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática para as escolas digitais. Billy está dizendo ali que o boneco não parece comigo, pessoal. Pelo amor de Deus. Se ali está igual, não está? Igualzinho, é porque pô. o boneco... Igualzinho o meu Pedro, boneco. tá idêntico. Faltou só a peruca. Porque no boneco, ele fez o boneco. Eita, Jesus. peruca, Pare de rir, foi? viu, Billy? Só isso. Pequeno detalhe, mas bom dia, pessoal. Bom dia. Tá? Eu acho que português e matemática com uma pitadinha de arte vai ficar mais bonito. É verdade. Cada um puxando a sardinha, né? A brasa para sua sardinha. Pois né? é, é verdade. Então, posso não estar igual, Billy, mas é o objetivo, beleza? Um dia a gente chega lá com o avanço da tecnologia, né? Tudo pode acontecer, certo? Então vamos começar aí mais uma aula, certo? Vamos dar aqui os recados iniciais, né? Como vocês sabem aí, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador ou da TV, certo? Então, se você está assistindo ao vivo aí com a gente, através da TV, Billy Jean vai colocar 2 QR Codes que vai aparecer aí na sua telinha, tá? Esses 2 QR Codes é para você fazer o download do nosso aplicativo, certo? Então, você vai pegar o seu celular aí, não se esquece, tá? E coloca na câmera. Lá você vai plugar, vai colocar lá na frente do seu QR Code aí do seu sistema operacional. Seja ele Android ou iOS, certo? E aí você faz o download, vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Você vai entrar lá na plataforma, lá do aplicativo, vai ter um linkzinho lá do sexto ano, você clica e pronto, assiste a aula e o principal, tem um chatzinho lá do lado para você mandar suas dúvidas, suas perguntas, certo? Seu nome, a escola que você faz parte, certo? Sabino já está logado aí, Celi? Claro, o Sabino é nosso aluno, um dos mais assíduos, né? Acho que ele e a Alicia são alunos super assíduos, pelo menos quando eu participo do chat, eles estão por aqui. Caso vocês tenham dúvida em relação ao número de matrícula, procura lá o pessoal da secretaria que eles informam a vocês. Tá? É um número que ele vai acompanhar vocês a trajetória toda na Prefeitura do Recife. Então, quando você chega lá, se chegar no primeiro ano, você recebe esse número, até o 9º ano é o mesmo número. Tá? Então, vamos para uma aula maravilhosa de matemática. É o seu CPF aí da Prefeitura do Recife, né, Celi? Isso. Então, o bom é isso, é que a cada ano não vai trocando esse número, então o seu número de matrícula aí, quando você era do 5º ano, continua no 6º e assim por diante, certo? Então, baixa o aplicativo, certo? E vem assistir a aula com a gente, acompanhando aí o Sabino, a Alicia, que estão sempre aqui conosco, participando ao vivo da nossa aula, certo? Outro ponto bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá existe uma playlist do 6º ano com todas as aulas por ordem cronológica. Então, não deixa de se inscrever lá no canal para acompanhar aí e ter mais essa ferramenta no auxílio aí dos seus estudos, tá bom? Você pode assistir aí a hora que você quiser, no momento que você quiser, tá? Com o principal, né, da ferramenta do YouTube é que você pode pausar o vídeo, você pode fazer suas anotações, tá? Revisar com mais calma, certo? Então, se inscreve lá, ativa as notificações
comenta lá também, que também estamos de olho lá no canal do Educa Recife no YouTube, certo? Vamos embora para a aula. Celi já falou com vocês aqui, já deu as boas-vindas dela também, certo? Então, qualquer dúvida, manda para ela lá, que ela está de olho no chat e vai passar aqui para a gente, certo? Vamos continuar na aula de hoje, falando sobre aquelas questões aí dos múltiplos e divisores. E hoje nós vamos aprender aí mais 2 nomezinhos, certo? Que vai acompanhar também durante toda a sua trajetória escolar. Então já vai pegando aí sua caneta, seu lápis, borracha, senta aí, certo? E assiste e acompanha a aula, faz as suas anotações também, certo? Na aula passada a gente falou sobre os múltiplos de um número, vimos aí que essa questão dos múltiplos de um número está associado à tabuada, certo? Você para encontrar aí os múltiplos de qualquer número, basta você multiplicar esse número por todos os números naturais, do 0, 1, 2 até o infinito, certo? E aí você consegue encontrar os múltiplos de um número, tá bom? Então, se eu quero encontrar, por exemplo, os múltiplos de 15, você vai pegar o 15 e vai multiplicar por 0, o 15 multiplicar por 1 e assim por diante, certo? A gente viu aqui, ó, os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, os múltiplos de 5, os múltiplos de 6 e assim por diante, certo? Então, a gente pega aí os valorizinhos que estão colocados lá na tabuada e vai escrevendo. Outro ponto bastante importante que a gente falou aí na aula passada foi em relação à quantidade de múltiplos que existe de um número. E a gente viu que essa quantidade de múltiplos é uma quantidade infinita, tá? A gente não pode parar somente aqui no 10, tá? 10 vezes 6 igual a 60. A gente pode colocar aí 6 vezes 1 milhão, que a gente vai encontrar um múltiplo de 6, certo? Então, os múltiplos de um número sempre vai começar com o 0. O 0, ele é múltiplo de todos os números. A quantidade de múltiplos que a gente tem é uma quantidade infinita, certo? Ele tem começo, sempre vai começar ali no 0, mas não tem fim, tá? Isso foi o que a gente estudou em relação aos múltiplos. Depois, a gente escreveu aí essa tabelinha com os múltiplos aí, né? Você pode notar que os números naturais, eles são os múltiplos de 1, né? Se você pegar o 1 e multiplicar por cada número, vai dar igual a ele mesmo, que vai ser lá o conjunto dos números naturais. Então, nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho os múltiplos de 1, tenho os múltiplos de 3, tenho os múltiplos de 4, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. E aí a gente observou que existem números que são múltiplos, tá, de mais de um número. Por exemplo, o 20. O 20, ele está aqui, ó, ele é múltiplo de 5, múltiplo de 4. O 24, ele está aqui, ó. Ele é múltiplo de 6, múltiplo de 4 e múltiplo de 3 também, certo? E existem outros números aí que são múltiplos de mais números que estão apresentados aí nessa tabela. E aí eu circulei o 12. O 12, ele está aí sendo múltiplo do 3, do 4 e do 6. Então, o 12, ele é um múltiplo comum, porque ele está nos 3 múltiplos aí do 4, do 3 e do 6, certo? Então, a gente tem aí que esses números, eles podem ser múltiplos de vários outros números também, certo? Você pode notar também que não está apresentado aí nessa tabela, mas que o 12, ele também é múltiplo do 2, certo? Se você for colocar lá a tabuada do 2, vai chegar um momento que você vai chegar lá no número 12, certo? Que é um múltiplo aí, o 12 é um múltiplo de 2, certo? E aí a gente viu como faz para encontrar, para saber se um número ele é múltiplo de outro. Basta a gente efetuar aí a divisão. Dividimos aí o 12 por todos os números e vimos que no 6 aqui, ó, ele não é, no 5 ele não é múltiplo, tá? Porque quando a gente divide aí o 12 por 5, deixa um resto igual a 2. E a divisão ela tem que ser o quê? Exata. Então, todos os divisores de 12, a gente viu que são os 1, 2, o 3, 4, 6 e 12. Temos esses múltiplos aí, certo? De
temos aí os divisores de 12. E para saber, a gente pega o 12 e divide por todos os números, do 1 até o 12, certo? E aí eu falei para vocês, imagina se a gente encontra, por exemplo, tá, os múltiplos, que a gente quer encontrar os divisores aí de 80. A gente vai passar o dia todinho, né, dividindo 80 por 1, 80 por 2, 80 por 3, certo? E aí existe uma forma mais fácil da gente encontrar esses divisores, sem fazer aquelas divisões, certo, o tempo todinho, tá bom? Que falamos também na aula passada, certo? Sobre essa técnica aí. Múltiplos, os divisores de 13. Você pode notar que se eu pegar o 13 e sair dividindo por 1, por 2, por 3 e assim por diante, só vai dar para dividir o 13 por 1 e por ele mesmo, que é o 13, certo? Não dá para dividir 13 por mais nenhum número. E aí a gente chegou a uma conclusão. Qual foi? Os divisores de um número sempre vai começar por 1 e sempre vai terminar nele mesmo. Então, escreva os divisores de 20. O primeiro vai ser 1 e o último vai ser 20. Escreva os divisores de 100. O primeiro vai ser 1, o último vai ser 100. Então, note que nos divisores, ao contrário dos múltiplos, a quantidade de divisores ela é finita. Ela tem começo e tem fim, certo? O primeiro divisor é sempre 1 e o último divisor é sempre ele mesmo. Lembra lá nos múltiplos, né? A quantidade de múltiplos ela é infinita e sempre começa pelo número 0, certo? Então, essa é a diferença aí entre os dois, tá? Então, observe que eu tenho aí, ó, os divisores de 12 e os divisores de 13, certo? E existe aí uma particularidade entre esses divisores, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que o 12, ele é chamado de número composto e o 13, ele é chamado de número primo. Quando é que o número ele é composto e quando é que o número ele é um número primo, certo? Isso vai se dar através, em relação aí, da quantidade de divisores que cada um vai apresentar, certo? Observe aí que o 12 tem aí 6 divisores. E observe aí, ó, que para a gente encontrar os divisores aí de 12, eu preciso efetuar todas essas divisões, né? Que eu falei para vocês. Então, quando eu for dividindo aí esses valores, eu vou encontrando o que? Os seus divisores. Desde que essa divisão, ela seja aí uma divisão exata, tá? Então, a gente viu aí, ó, que dividindo por 12 dividido por 1, deixa resto 0. Dividido por 2, deixa resto 0. Dividido por 3, também deixa resto 0. Quando a gente divide por 4, o resto também é 0, da divisão aí por 12, certo? Por 5, deixa resto 2. E temos aí o restante das divisões, certo? Então, note que de todas essas divisões, apenas esses números que estão sendo circulados aí deixaram resto 0, portanto, eles são os divisores aí do número 12, certo? E aí eu mostrei uma particularidade a vocês, tá? Em relação a esses divisores, certo? Veja só. E agora eu vou falar uma coisinha a mais, tá? Então anota aí, vê. A gente viu que o 12, ele pode ser escrito na forma de produto de dois números, que na verdade é em relação à divisão que a gente efetua. Então, se eu divido aqui, ó, 12 dividido por 1 é igual a 12. 12 vezes 1 é 12 e deixa resto 0, certo? Então, eu posso escrever o 12 através da multiplicação de 1 vezes 12. Então, o produto desses dois números faz com que eles sejam divisores do número que a gente está dividindo. Então, tanto 1 quanto 12, eles são divisores de 12. Mesma coisa para o 2 aqui, ó. Dividindo 12 por 2 dá igual a 6. Então, eu posso afirmar que tanto o 2 quanto o 6 vai ser divisores de 12. Mesma coisa para o 3. Quando eu divido 12 por 3, que dá igual a 4, não precisa depois eu dividir o 12 por 4, porque já está aqui, ó. Se 12 dividido por 3 é 4, 12 dividido por 4 é 3. Então, os dois números aí, eles são divisores do 12, tanto o 3 quanto o 4. Então, eu pego aqui, ó, esses 6 números, eles são o quê? Divisores de 12.
E note que quando você escrever por extenso, certo? Esses divisores, é porque eu vou voltar muito, senão eu voltaria. Se você escrever aqui todos os divisores de 12 por extenso, em ordem crescente, note que vai ficar assim, ó. Vai ficar o número 1 primeiro e o último número 12. Depois o 2 com o 6 e o 3 com o 4, que são justamente o quê? Essas multiplicações. Se você multiplica os extremos, vai dar igual aí ao número que você está procurando os divisores. Então, 1 vezes 12 é igual a 12, 2 vezes 6 é igual a 12, 3 vezes 4 é igual a 12. Pode notar que a quantidade de divisores que tem o número 12 é uma quantidade par, certo? São 6 números. Então, sempre vai dar para agrupar aí de 2 em 2. Mas, Pedro, e se a quantidade de divisores for ímpar? Aí tu multiplica o número do meio, certo? Por ele mesmo, tá? Vou trazer um exemplo aqui na próxima aula, falando sobre essa questão aí da quantidade de divisores, tá bom? Então, observe que nos divisores aí de 13, a gente só tem a divisão por 1 e a divisão por 13, que dá exata. O restante aí, tudinho, tá? Deixa algum resto, beleza? Então, não dá aí para a gente encontrar mais divisores em relação ao 13. Só tem o 1 e ele mesmo, que é o próprio 13, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que 1 vezes 13 é igual a 13. Então, o 1 e o 13, eles são o quê? Divisores do número 13, certo? Então, quando a gente tem aí, ó, um número que tem mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. E quando a gente tem um número que só tem exatamente 2 divisores, ele é chamado de número primo. Note também que a quantidade de divisores mínima é 2, certo? No mínimo, um número ele tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, certo? Se ele tiver mais de 2 divisores, aí ele recebe o nome de número composto, tá? Se ele tiver somente 2 números, ele é chamado de número primo. Então, esses são os 2 nomes novos que você aprendeu aqui hoje, certo? Número composto e número primo. Observe que dá para a gente escrever, certo? Dá para a gente escrever um número composto, tá? Como o produto de números primos, certo? Por exemplo, o 12. Eu posso escrever o 12 como 1 vezes 12. Mas 12, ele é um número composto, beleza? Já está aqui, ó. Beleza, Pedro, mas eu posso escrever também o 12 como 2 vezes 6. Beleza, show de bola. O 2, note que ele é um número primo. Ele só tem o 1 e o 2 como divisor. Mas o 6, ele continua sendo um número composto, tá? Quais são os divisores de 6? Tem 1 e o 6, certo? E tem o 2 também e o 3, que dá para dividir por 6. Então, o 6 eu posso escrever na forma de um produto de 2 vezes 3. Então, se eu escrever aí, ó, 2 vezes 2 vezes 3, eu escrevi um produto, tá, de números primos, formando um número composto. Isso aí a gente vai ver também nas próximas aulas, certo? Escrevi aqui para a gente encontrar quais são os números primos e os números compostos, tá? De 0 até o 10, tá bom? E você pode aí fazer na sua casa, por exemplo, continuar, tá? Encontrar aí os divisores de 11 até 20. E de 11 até 20 você dizer aí quais são os números primos e quais são os números compostos, certo? Então vem comigo aqui, ó. Quais são os divisores de 0? Como é que eu encontro os divisores de 0? Eu vou dividir no 0 por qualquer número, né? Então, se eu tenho 0 e divido por 2, dá 0. 0 dividido por 5, dá 0. 0 dividido por 20, dá 0. Então, 0 dividido por qualquer número dá igual a 0. Observação, você pode dividir 0 por alguma coisa, tá? Por exemplo, eu não tenho nada e vou dividir aqui com as 4 pessoas que estão aqui no estúdio. Então, nada dividido para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com nada, certo? Mas,
Se eu divido aí 4 maçãs, eu tenho 4 maçãs, e vou dividir para ninguém, não pode, certo? Então, o zero, ele pode dividir todos os números, mas o contrário não pode acontecer, tá? Não tem como dividir alguma coisa para ninguém, tá bom? Então, a gente nota aí que o zero, ele tem infinitos divisores. Qualquer número, certo? Que você pegar zero e dividir, vai dar para dividir tranquilamente. Que, claro, vai dar zero, beleza? Quais são os divisores de 1? O 1 só tem um único divisor, que é quem? Ele mesmo. Só dá para dividir 1 por 1. 1 por 2 já não dá, certo? Vai dar um número aí decimal. Quais são os divisores de 3? Eu tenho que os divisores de 3, de 2, desculpa, antes, né? É o 1 e o 2. E o de 3 também, ó, é 1 e 3. Quais são os divisores aí de 4? Eu tenho que os divisores de 4 são o 1, o 2 e o 4, certo? Dá para dividir o 4 aí por 2, beleza? Que dá igual a 2, certo? Pronto, cheguei aqui no exemplo que a gente pode citar aqui, ó, que a gente tem uma quantidade ímpar de divisores. Então, ó, multiplica os extremos. 1 vezes 4 dá 4 e 2 vezes 2 dá igual a 4, certo? Que também você pode fazer dessa forma. Quais são os divisores de 5? De 5 só pode ser divisível por 1 e por 5. Ele tem 2 divisores. Quais são os divisores de 6? A gente tem aí, ó, que os divisores de 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Mesma coisa aqui, ó. 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 3 é 6, certo? São aí os divisores de 6. Quais são os divisores de 7? A gente tem aí que os divisores de 7 é o número 1 e o número 7, tá joia? Quais são os divisores de 8? Vamos dizer, antes de colocar ali no quadro, quais são os divisores de 8? Eu tenho que 8 dá para dividir por 1 e por 8, beleza? Dá para dividir 8 por 2? Dá. Dá quanto? Dá 4. Então, tanto o 2 quanto o 4 são divisores de 8. Então, eu tenho aí, ó, o 1, o 2, o 4 e o 8, certo? E os divisores de 9 é o 1, o 3, certo? E o 9, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho os divisores do 0 até o 9, tá bom? Qual é a definição que eu disse para vocês de número composto e número primo? Para ser um número primo, tem que ter apenas 2 divisores. Para ser um número composto, tem que ter mais de 2 divisores. Então, desses números aqui, quais são primos e quais são compostos? Observe que o 0 não conta, porque o 0 ele tem infinitos divisores. O 1 não conta, porque 1 e ele mesmo é o mesmo valor, certo? Então, como ele tem apenas um único divisor, que é ele mesmo, ele não pode ser classificado nem como número composto, nem como número primo, tá? Então, tanto o 0 quanto o 1, eles não são números nem compostos, nem são números primos, certo? Aí a gente começa aí, ó, do 2 até o 9. Então, note que quem são os números primos? O 2, o 3, o 5 e o 7. E quem são os números compostos? O 4, o 6, o 8 e o 9, certo? Você pode encontrar aí os números primos e os números compostos. A gente encontrou aqui até o 9, você pode fazer até o 20, até o 30, certo? Vai escrevendo aí os divisores aí de cada número na sua casa e vai encontrando aí quem são os números primos e quem são os números compostos, certo? Então, da aula passada, a gente viu aí 2 números, certo? A gente viu os divisores de 15, certo? Que são 1, 3, 5 e 15. Pode notar que o primeiro divisor é sempre 1, o último divisor é sempre ele mesmo, que é o 15, certo? E o número de divisores foi igual a 4. E lembre dessa questão dos extremos da multiplicação, tá? 1 vezes 15 é 15 e 3 vezes 5 é igual a 15. Vimos também aí do 17. Primeiro divisor é 1, o último divisor é ele mesmo e a quantidade de divisores é 2. Então, eu tenho aí que 17 é um número primo
e tenham aí que o 15 ele é um número composto, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje aí falando sobre múltiplos e divisores e classificando eles aí como número primo e número composto, tá joia? Vou passar a palavrinha para a Celi, para ela fazer suas considerações finais aí e ver se teve alguma movimentação no chat. Não tivemos, só sabendo que ele disse que mandou saber como é que nós estamos bem, né, sabendo, respondemos, e dizer a vocês que se tiverem dúvidas, vão lá no repositório, no YouTube e rever a aula, tá? Um abraço enorme para vocês. Até mais. Show de bola. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.